E aí vou continuar a mão do 10-10, só que agora fazendo análise aí no pós-flop. A mão era essa aqui. Lembrando que a gente abriu o raise no daily 5-5 aqui do cutoff. Toda a mesa tava com stack bem tranquilo, com exceção do TG e esse cara de posição intermediária. Abrimos um raise, tomamos um tribet pequeno, demos o call. Lembrando que a análise do pré-flop nós já fizemos e equilibramos um pouco o range que o vilão dá tribet, o nosso range de call e o nosso range de 4bet. Então demos o call pré-flop, demos o call após o tribet e o vilão se betou um size pequeno. Lembrando que o vilão fez um size de 1900, que é menos que 3x, e no flop ele fez um size de 1600, que é exatamente 2x, um terço do pote aqui. E aí, como reagir? Devemos dar call, devemos dar fold, devemos dar raise. Como é que a gente trabalha contra todo o range dele? Inicialmente eu vim aqui no Flopzilla e eu tinha considerado o range todo de call que a gente, o range todo que a gente abriu. O que mudou conforme a gente discutiu esses ranges aqui que a gente daria call, que a gente daria fold, eu já não tenho mais todas essas mãos que eu tinha aqui inicialmente. Então o primeiro ponto aqui é que eu vou ter que voltar lá no PioSolver, voltar no meu range e fazer uma adaptação. Porque apesar do PioSolver tentar equilibrar todas as situações aqui, eu já estou colocando alguns combos que eu não quero que ele equilibre porque esses combos já estão fora do meu range. Eu já desisti desses combos, tá? Então eu vou seguir mais ou menos essa estratégia aqui. O que acontece? Algumas mãos aqui já não vão estar mais no meu range. Então no meu range de fold, já estou foldando essas mãos aqui. Então poderia até colocar para fins de mostrar o range que apenas, sei lá, 5% das vezes eu dou call com essas mãos aqui. Eu estou marcando para elas ficarem até com uma cor diferente só para mostrar. Eu posso até colocar 2% que não vai mudar nada. Então essas são as mãos que eu estou abrindo o raise e eu estou eventualmente foldando para a tribet dele. Apesar da tribet ser pequena, e pela tribet ser pequena a gente vai continuar com quase todo o nosso range. Eu tinha considerado essas mãos aqui como um open, incluído como open, e agora colocado elas como fold. E isso foi. Então essas mãos eu estaria foldando esses reis aqui que eu também estaria abrindo. Estaria foldando o rei 9, estaria foldando dama 8, estaria foldando esses vala 8, 10 e 8, 9 e 7. Então estaria foldando boa parte do range. O dama 9 eu não estaria foldando, mas eu estaria forbetando por blefe. Então eu vou só marcar com uma outra cor diferente aqui. Praticamente não mudou aqui. Então essas mãos que eu estou marcando agora seriam mãos que eu estaria forbetando. Esses as snipados. Algumas mãos aqui que eu vou estar dando uma forbet call também. Forbet
as 4-bet por bluff aqui, aqui um 4-bet all-in. Então eu tirei todas essas outras mãos. Você vê todo o nosso range inicial. Nosso range de call ficou mais ou menos parecido com isso aqui, pela análise que a gente fez do pré-flop. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso rodar com esse range e eu posso rodar com o range inicial, como se eu estivesse dando call com praticamente todo o range, para ver se faz alguma diferença. Para isso eu vou vir aqui, vou salvar com outro nome, vou colocar como range capado. Não é range capado, é range de call only. E eu vou ter que fazer construir a árvore, vou ter que fazer o cálculo de novo aqui. Enquanto faz o cálculo, como eu já tinha feito o cálculo com um range mais amplo, eu vou conseguir abrir ele aqui. Vou abrir uma outra instância do PioSolver. Vamos fechar esse cara aqui. Vou abrir uma outra instância e vou abrir esse range aqui. Pode ser que tenha dado uma travada por conta da máquina já tá rodando. Então esse é o range. Agora estou considerando o range, quase que o range completo, todo o range que eu abri. Aqui só algumas informações. Aqui é o flop que veio, aqui é o pot inicial, aqui é o stack efetivo. Aqui eu coloco os bets e raise size. Então o jogador em posição, no meu caso, eu posso betar 45% do pot no flop, que eu acho que é um size bom para fazer com boa parte do meu range. Aqui eu poderia colocar quantos sizes eu quiser. Poderia colocar 70, 25. Quanto mais eu colocar, mais vai demorar para calcular. É mais complexo fica a análise. Esse aqui é o raise size, caso o vilão tivesse dado check e dado raise. No turn a gente vai betar 35% e no river 25%. São os sizes padrão que a gente colocou aqui. E o jogador fora de posição, ele vai sair com o lead que ele realmente saiu. Ele vai betar 33% no turn e vai chovar no river, que realmente foi a ação que ele fez. Eu não coloquei uma ação dele de all-in no turn como a minha, porque eu estou respondendo ao raise dele. Basicamente são isso. Poderia colocar algumas infos ou scripts a mais aqui para restringir. Algumas situações eu não fiz. Aí eu vou vir aqui para a análise do pós-flop. Nessa análise do pós-flop a gente vai ter que ter algumas considerações. Vamos considerar aqui o range que o vilão tribetou. A gente deu o call, considerando o nosso range todo que a gente abriu. Já tem mãos aqui que a gente não vai estar dando call mais. Aí no flop o vilão betou, ele tem duas opções, ou ele dá o check ou ele betar 1600. A gente pode ver que dar o check é quase raro, com alguns combos que tenta fazer um equilíbrio aqui, mas não tem nem 50% de nenhuma mão, então 100% do range ele vai betar 1600. Se eu colocasse um outro size aqui maior do que 1600, colocasse um size de 2800, ele ia equilibrar um pouquinho os combos
de raise com sizes diferentes. Nesse size faz sentido que o vilão sebete todo o range dele. Então se ele tribetou desde o Wise 2 até o Wise Rei, até o 8-8, ele vai se betar nesse flop com esse size. Mesmo mãos que tem uma over, como Vala Vala 10-10, 9-9, faz sentido que ele se bete, se eu for considerar somente essa opção de size para ele. Ele se betou, se ele se beta quase todo o range dele. Quando ele se beta, a gente tem a opção de dar o call, o all-in ou o fold. Eu estou considerando o all-in porque é um raise pequeno aqui. Eu tinha feito algumas simulações e acaba não encaixando muitas mãos nesse raise pequeno. Até porque é um flop bem seco, ou a gente está dando raise por blefe ou por valor. E não tem muitos draws para te dar um raise combinar por blefe. Então mãos como trinca de 8, trinca de dama, faz mais sentido que te dê o call, pelo menos no flop. O nosso range de call recomendado é esse aqui. Deixa eu voltar um ponto aqui. Quando o vilão tem a opção de se betar 1600 no flop, ele nesse flop ele tem que considerar quais mãos ele vai conseguir continuar barrelando no turn e no river. Nesse caso, como o flop veio bem seco e o size é bem pequeno, permite que ele se bete com quase todas as mãos que ele tribetou. Agora vamos olhar qual que é o EV dessas mãos. Aqui. Então, por mais que ele tenha que se betar todo o range, a gente vê que mãos como o Wise 5, como o Vala 7, mãos como 9-7, 8-6, aqui depois antes eu tinha incluído o Dama 9 no range de tribet, mudei para o Vala 7. Essas mãos ficou com um EV bem próximo. A gente vê que essas mãos todas aqui ainda são positivas, mesmo o Wise Vala, o Wise 5 é positivo da OCBet, o Wise Rei é mais positivo que o Wise Rei off, principalmente dá pra ver ali que o Wise Rei de copas e o Wise Rei de espadas são mais interessantes ainda. Quando a gente olha aqui no quadro à direita, ele mostra a direita inferior, ele mostra o EV por combo. Então as mãos que tem o backdoor, que é paus, espadas e copas, tem um EV maior. Os Ice Rei Off tem praticamente o mesmo EV. O Ice todos eles têm praticamente o mesmo EV. O mesmo vale para Rei Rei. Rei Dama segue o mesmo conceito. Só que o Rei Dama, como ele não tem backdoor para fazer o flush, a gente já tá geralmente. Não, aqui tem o backdoor de espadas. Apesar de ter o backdoor de espadas e o backdoor de paus, ele é quase o mesmo EV que o backdoor. O backdoor não, que as duas cartas de ouros. Rei Dama de Copas a gente não vai ter, claro, porque tem a Dama de Copas no bordo. E assim vai, Vala Vala, 10-10. Aqui a gente pode ver a equidade da mão. Então se a gente for ver as mãos com maior EV, com certeza são as mãos com maior equidade versus nosso range. E lembrando que eu estou considerando um range mais amplo aqui, depois eu vou restringir o meu range de call. E eu posso fazer um mix aqui e ver as duas infos. Então eu posso ver aqui que o Wise Rei, e agora eu vejo ali embaixo o Wise Rei de espadas, como eu disse, copas e paus, ele é um pouco melhor que o Wise Rei de ouros, que não tem backdoor, tem só duas overs. O mesmo vale aqui para o Wise 5. Você vê que essas mãos com Wise 5, Wise 4, em geral, o check e o bet, pelo size ser pequeno, eles são quase o mesmo EV. Só que, sem dúvida, as mãos que têm backdoors, que é paus, espadas e copas, elas têm um EV bem maior do que o ouros ainda, tá? Então, essa é a importância do backdoor, que a gente fala, mas é só
a chance de o backdoor valer a pena só se bater uma de espadas no turn e uma de espadas no river. Sim, é essa a chance. A gente não sabe qual carta vai bater, ou copas. A gente não sabe qual carta vai bater, mas simplesmente por ter essa possibilidade, o EV praticamente dobra em relação aos combos que são de ouros, por exemplo. Então, aí aqui a gente poderia fazer também. Abriu aqui. Então aqui a gente poderia olhar também a distribuição de todo o range do vilão e que tipo de mão ele fez. Se ele tem apenas um ace high, se ele tem apenas, se ele tem dois pares, que tipo de cartas que ele completou. A gente vê que, por exemplo, trincas, o vilão completou apenas 2%, dois pares apenas 1%, overpair 8%, top pair 16%. Então a maior parte do range dele é top pair ou ace high. Uma boa parte do range é king high. E tem alguns combos de draw. E a gente tem que considerar aqui que cartas que são boas ou ruins para o vilão barrelar no turn. Cadê? Tree, análise. Ah tá, eu consigo fazer isso só no Flopzilla, eu consigo fazer no flop, e aqui só consigo fazer após o turn. Então no flop, vamos voltar para ação aqui, o vilão betou 1600, a gente tem que escolher nossos combos de call, os nossos combos de fold e nossos combos de raise. Aqui o raise faz sentido apenas com uma parte do rei. E porque é um board seco, é um board que a gente quer que ele continue blefando. Se a gente tem Ais, Rei, se a gente tem Dama, se a gente tem 8, 6. E como não tem muitos draws, mesmo assim, um possível 7, 9 aqui, mesmo assim ele não recomenda dar o raise, que seriam duas pontos. Lembrando que depois eu tirei esse 7, 9 no meu range de call. Após aquela análise do pré-flop. Então, praticamente não faz sentido a gente dar all-in. Como não fez sentido dar um raise menor quando eu fiz a simulação. Nosso range todo é de call. Vamos olhar o nosso call. Vamos olhar aqui primeiro a equidade. A gente pode ver que todas essas mãos em verdinho são mãos que tem uma boa equidade. A gente vai continuar dando call nesse caso com o 10-10, que tem 55%. E vamos ver o EV das mãos, que claro, segue o mesmo mapa de calor bem próximo aqui da equidade, mas aqui diferencia mais ainda. A gente pode ver que mãos como Ais e Vala naipado, ela tem um EV bem pequeno. Eu vou ganhar em média 300 fichas, e um Rei Vala eu vou ganhar 147 fichas. Já um Rei Vala off eu vou perder dando esse call. Rei 9 off, Ais 7. Então todas essas mãos com menos aqui vai ser um call bem ruim. Dá esse call aqui no flop já. O Vala 7, por exemplo, é um call bem ruim. Geralmente as mãos que vão ser um call razoável são mãos que tem algum backdoor ou algum tipo de draw. E mãos que vão ser o call marginal são mãos que tem apenas um par. Então a minha pior mão aqui é, por exemplo, o 2-2, que praticamente não tem chance de melhorar, mas eu ainda vou estar um pouco na frente do range de bluff do vilão, mas eu vou ter que possivelmente foldar o turn. Isso também vale até o 5-5, sem dúvida. O 7-7 pode ser que, dependendo do turn, eu ainda reavalie. O 9-9, 10-10 e o Vala ainda estou um pouco confortável.
Então essa é a distribuição de mãos que a gente vai dar o call. Escolhemos por dar o call. Aí aqui, após o call, bate o 7, o que melhora ainda a nossa mão. Agora a gente ficou com o segundo par e com a broca, caso bata o 9. E o vilão beta baixo de novo, que é 1/3 do pote. Ele betou 2.500 num pote de 7.500. Considerando o 7 de espadas, a gente tem a opção aqui, ele betou, né, já que ele deveria dar check com alguns combos, tá? Quais combos o vilão deveria dar check? Quais e 5, quais e vala, quais e rei. Ah, mas o Ás e rei na Ipado ele vai dar check? Ele vai dar check quase sempre, mesmo que seja o Ás e rei de espadas. O Pilsover tentou equilibrar para que ele não tenha só mãos que ele vai dar check fold. O Ás e rei de repente ele pode dar um check e dar um call, sendo o Ás e rei de espadas. Se ele tiver um Ás e rei off, já possivelmente é só dar o check fold aqui. Então, olhando o EV dessas mãos fora de posição, a gente vê que todas essas mãos já não tem um EV muito bom. Se eu for ver a equidade das mãos fora de posição, ele tem uma boa equidade apenas com as mãos que ele acertou, o top pair, que ele tem overs. As mãos que ele tem segundo par ele tem equidade ainda, as mãos que ele tem um par médio também, aqui 2 pares. Mesmo o rei 8 que ele tem um par, ele ainda tem alguma equidade. Então boa parte desse range vai ser check. E uma parte pequena do range vai ser bet. A parte que entra o bet, entram alguns combos de Ás e Dama. Alguns combos de rei dama off, Ás e Dama off. Oi. 8 e 6. 8 6, 9 7. Ainda estão no combos. Tem alguns combos de Cebet. Se for olhar a estratégia mais o EV, apenas o Dama-Dama é a mão que tem mais bet do que check. As outras mãos em geral vão ter mais check do que ser bet por turn, seja por blefe ou até mesmo por valor, no caso do Dama-Dama. Aqui o Dama-Dama está equilibrando um pouquinho o range de check. Aí o vilão betou. As opções que a gente tem aqui para dar o call são 65% dos combos. Ainda tem 8-8, que tem uma boa equidade, 7-7, 6-6, 8-6, 8-7, todas essas mãos têm dois pares. 10 e 9, que tem um 10 e 9 tá seguido. Dama-Dama tá trincado. Ás e Rei overs. Ás-Dama top pair. Mesmo Ás e Rei aqui já não é um combo muito bom para dar o call, assim como os Ás-Vala, a não ser que tenha o flush draw de espadas. O resto, quase todos eles vão ser um call um pouco menos EV do que quando a gente tem o flush draw. E a maior, olhando aqui em termos de estratégia, as únicas mãos que a gente vai dar um raise all in aqui, considerando o tamanho do pote, é o Ás-Ás, o Ás e 9 com o flush draw de espadas, já que o Ás e 9 tem duas pontas e flush draw. Os Ás-Ás porque tem overs. Dama 9 é um combo de semi-blefe, já que tem top pair e duas pontas.
E as mãos realmente bem fortes, como trinca e dois pares. São as únicas mãos para raise. Dois pares aqui também. E aqui par e duas pontas. Então, com exceção de realmente mãos muito fortes, a gente não vai dar o raise. Por exemplo, o 10-10, ele só entra no range de call, mesmo tendo o valor e tendo a broca. E outras mãos mais marginais, como os Ás e Vala de copas, Ás e Vala de paus e Ás e Vala de ouros, são fold. Porque se der o raise, ele tem um EV negativo, e se der o call, tem um EV negativo também. Então, quase sempre aqui a única opção é dar o fold. Não tem muita proteção essas mãos, dependendo do turn que bater, do river que bater. Aí se a gente for ver aqui as possibilidades de cartas que podem bater no river para o jogador que está em posição. A equidade das cartas que batem no river, a gente pode ver que principalmente as cartas com Ás e com Rei diminuem a nossa equidade. As cartas com 9, com 8, com 10, com Vala, até mesmo com Dama, aumentam a equidade. O 5 aumenta bem a nossa equidade. E outras mãos não mudam muito, mas ainda são melhores do que... na verdade, até para quem está em posição, até o Ás aqui melhora um pouquinho a equidade da mão. Agora, para o jogador que está fora de posição, pro jogador que está fora de posição, vamos falar só de equidade. Realmente é melhor o Ás e o Rei. Pro jogador que está em posição, o Ás e o Rei realmente não pioram, melhoram um pouquinho a equidade aqui, mas são monstros que estão mais no range do vilão. Então aqui no turn a gente só consegue defender com os backdoors. A gente consegue dar raise com os backdoors, com os flush draw e os combo draws. As outras mãos a gente vai estar sempre no range de call. A gente acabou dando call. O 10-10 aqui está no range de call. Se a gente for ver do jogador em posição, a equidade do 10-10 ainda é 41%. O EV ainda é 1116. E em termos de estratégia, 100% do range de 10-10 é apenas o call. Isso também porque quando der o raise aqui, quando ele der o call, uma boa parte do range do vilão que não acertou a dama, que não tem Ás, que não tem Rei, já não tem mais muito Vala Vala que se beta 2, mas que não tem Vala Vala, que não tá trincado no 8. Fora esse range, ele tem muitas mãos que ainda são blefs ou semi-blefs, e essas mãos que são blefs vão foldar se vier um raise no turn, mas elas podem continuar barrelando e blefando no river. Então a melhor opção é o call. Veio um river que é quase um blank, que é um 3, completa apenas o backdoor de espadas. Não muda tanto pro range por ser o 3, então a única coisa que ele muda é o backdoor. E o vilão sai chovando aqui quase o pote. E a gente tem a decisão de dar o call ou o fold. Olhando o 10-10, nesse cenário que o vilão tá chovando aqui no river, deu call,
o river veio 3 espadas e o vilão chovou. Nesse cenário real que ele estaria chovando, tem só realmente mãos mais fortes, porque todos os outros combos ele teria dado check. Então tem mãos mais fortes. Ainda assim, considerando essas mãos bem fortes, o 10-10, pelo menos metade deles é um call. Ele ainda tem uma equidade de 30%. Se for considerar o tamanho do pote, é um call EV. Call quase EV pelo tamanho do pote. Vamos ver aqui no river. A gente precisaria. A gente tem uma pot odds de 29, né, de 2,39 para 1. A gente precisaria de uma equidade de 29%. Só que o 10-10 tem praticamente essa equidade, 29%. Ele chega a ser quase break-even ou um call ruim. Ó, ligeiramente menos EV, que é praticamente break-even. Isso porque o range de chove do vilão, quando o Pilsover equilibrou e tentou considerar uma estratégia GTO mais equilibrada, deixou muitos combos, mais combos de valor nesse chove no river. Só que não é bem isso que vai acontecer na prática. Se a gente pegar os mesmos sizes, a mesma estrutura, qual que é a diferença? Esse lock aqui, que a gente incluiu alguns combos de Ice Dama e de Ice Rei, e poderia ter incluído alguns outros backdoors, como até mesmo o Ice 5, para chove por blefe no river. Como a gente obrigou esse chove sabendo que o vilão não vai ter um range GTO no turn, aqui o vilão se betou, a opção é dar o call, como já era. Só que o turn tá errado aqui. O turn é o 7 de espadas e o river é o 3. Aqui. Veio esse turn, veio essa c-bet, veio esse call. Aí o river bateu o 7, bateu 3 de espadas e o vilão chova. Aqui nesse bet turn, a gente teria que incluir esses Ice Rei e Ice Dama que eu falei. Conforme eu mexi aqui, eu acabei tirando. Então imaginando que ele vai ainda no turn obrigatoriamente se betar Ice Dama e Ice Rei por blefe. Tô obrigando ele a não dar o call com Ice Rei e com Ice Dama. E que ele vai se betar que ele não vai dar check, principalmente com o Ice 5. E vai sempre se betar o Ice 5 de espadas. Agora fazendo esse bloqueio, quando a gente dá o call, bate o 3 espadas. As mãos que ele deveria chovar, ou as mãos que ele vai chovar,
inclui o Wise, uma parte do Wise 5, que ele agora tá nuts, inclui os Wise Dama, Wise Rei, naipado, mesmo os que não acertou o flush, e o Wise Rei e Wise Dama off, que não acertou nada. Praticamente mesmo as mãos que tem o Wise, que é só um blocker, não mudem em termos de equidade, então ele vai chovar todas essas mãos. E aí o call do 10-10 seria mais EV. Considerando que ele vai barrelar muito mais ainda no flop e no turn. No flop ele vai barrelar tudo mesmo, no turn ele vai barrelar muito mais, se betar muito mais do que o Peel Solver equilibrou. Esse call no river fica mais fácil. A gente só incluiu o Wise Rei, Wise Dama e o Wise 5. A gente pode incluir alguns outros combos que ele vai, sem dúvida, apostar mais uma no turn e vai ficar muito mais fácil dar esse call no river. Então aqui no river melhorou bem. Uma mão que era menos EV melhorou para uma mão que é mais EV. A equidade da mão também melhorou muito, de 30% melhorou para 50%. E a estratégia agora com o 10-10 ficou praticamente uma parte dos 10-10 com fold e uma parte dos 10-10 com call. O fold call aqui é sempre a melhor opção ainda. E entrou entre os combos de call e fold. Todos os combos têm praticamente a mesma equidade. A única diferença é que se a gente tem 10 espadas, a gente está bloqueando um pouco espadas. Mas também tem tantos outros combos que ele pode estar se betando, então praticamente não muda. Continua sendo um call mais EV, considerando que ele está barrelando mais no turn do que deveria. E aí aqui no turn ele acabou chovando, a gente deu call. E realmente era o Wise Rei, que é um dos combos que a gente aumentou. E se inclui esses combos de Wise Rei e se inclui esses combos de Wise Rei, Wise 5 e alguns Wise Vala, fica melhor ainda dar esse call no turn. E aí só tem mais esse outro range que ele calculou, que já é o range tirando algumas mãos aqui, ou seja, tirando boa parte desse range de call, porque a gente já tinha reavaliado esse range lá na análise do pré-flop. E aí a gente voltou aqui pro bet flop, que ele vai se betar quase tudo, como já era. A gente selecionou os combos que a gente tem que dar o call. Bateu o 7 de espadas, como bateu. Aí aqui tem os combos que ele vai betar. Então praticamente os combos que a gente vai dar o call agora no flop continuaram os mesmos. Obviamente só saíram alguns combos porque eles não estão mais no nosso range. Então praticamente não mudou. Essas mãos que te daria call, a equidade delas é praticamente a mesma. E aqui de novo ele beta no turn. Aí a gente tem que escolher as mãos que te dá call. O 10-10 aqui principalmente é um call. E vai ser o call no river também. Lembrando que aqui agora no turn a gente já tirou a obrigatoriedade de ele betar todas aquelas mãos como Wise Rei e Wise Dama. Como ele está betando menos mãos agora, voltando aqui, como ele está betando menos mãos como já era inicialmente,
o nosso EV no river fica quase que break-even ou menos EV da call. E se a gente quiser incluir mais combos como Ice Rei, Ice Vala e alguns outros backdoors ou o flush draw aqui para ser beta turn, vai melhorar o EV no river.